finalizar, a gente vai fazer o exercício número 11 da lista. Numa perfuração de um poço de 160 metros de profundidade, 40 operários de uma construtora levaram 21 dias para finalizar a obra. Para a perfuração de um poço de 200 metros, a construtora contratou 30 operários. Em quantos dias essa segunda equipe terá construído esse outro poço, considerando as mesmas condições do primeiro poço? Então, primeira coisa, a gente retira as unidades. A gente está falando aqui de profundidade, né, de um poço. Então, profundidade em metros. A gente está falando em número de trabalhadores, né, de operários. Ok. E estamos falando em dias, em tempo. O tempo em dias. Aí está dado ali que para fazer 160 metros, foram 40 operários, fizeram em 21 dias. Aí está pedindo para a perfuração de um poço de 200 metros, a construtora contratou 30 operários e está pedindo, bom, quantos dias? Certo? Bom, a primeira coisa que a gente faz é observar que aqui a gente tem 3 grandezas. Então, a gente não tem mais uma regra de 3 simples. A gente tem uma regra de 3 composta. 3 grandezas, a partir do momento que a gente tem mais de 2 grandezas, regra de 3 composta. Nesse momento, o que a gente faz é retirar aqui a fração que contém o x, que tem a variável que a gente quer encontrar. A gente simplesmente, então, coloca lá para baixo, 21 dividido por x. E esse cara a gente faz igual a uma fração que a gente ainda não sabe qual é. Tá? E agora a gente faz os testes para verificar se a grandeza tempo ela é diretamente proporcional à grandeza profundidade e também o mesmo teste com a grandeza operários, o número de operários. Então a gente vai verificar aqui, ó, profundidade com o tempo. Se 160 metros de poço demoravam 21 dias, se eu tiver uma profundidade maior, a flechinha para cima, se eu tiver um poço mais profundo, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo? Eu vou demorar mais tempo. Nesse momento, a gente não olha a grandeza operários, a gente só pensa em profundidade e tempo. Então, se eu estou aumentando a profundidade, consequentemente, eu demoro mais tempo. Beleza? Observe que as flechinhas estão as duas no mesmo sentido, as duas para cima, as duas aumentam. Então, eu mantenho a fração, 160 dividido por 200. Então, eu coloco aqui o 160 no numerador e o 200 no denominador. Esse cara eu vou multiplicar agora pelo valor da terceira grandeza, que é a grandeza operários. Então, vamos aqui agora verificar operários com o tempo. A gente não precisa fazer teste de profundidade com o número de operários, porque a gente não tem a variável ali, né? Então, a gente vai verificar agora operários com o tempo. Certo? Bom, 40 operários demoram 21 dias para fazer determinada profundidade. A gente não pensa na profundidade agora, pensa na mesma profundidade. 40 operários demoraram 21 dias para fazer determinada coisa. Bom, 30 operários, ou seja, menos operários, eles demorariam mais tempo ou menos tempo? Bom, se eu tenho menos gente para fazer determinada obra, determinada coisa, eu vou demorar mais, né? Tem menos trabalhadores. Então, a grandeza operários e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Enquanto eu tenho menos operários, eu demoro mais tempo. Se são grandezas inversamente proporcionais, eu tenho que inverter a fração. Era 40 30avos, agora vai ser 30 40avos. Certo? Bom, nesse momento aqui, já montamos a nossa expressão, basta a gente resolver. Aqui a gente pode começar simplificando, né? Corta este zero com este zero com este. Certo? Poderia simplificar ainda mais, tá? Mas vamos deixar assim. 21 dividido por x, e eu vou fazer a
e 20 vezes 4. Isso dá 80. Agora aqui a gente vai manter a ideia de frações equivalentes. Poderíamos resolver de outras maneiras, mas vamos pensar da seguinte maneira. Bom, para o 48 virar um 21, né? A gente sempre vai para o lado que não tem a variável, para o lado que tem a variável. Para o 48 virar um 21, o que a gente está fazendo? A gente está dividindo, né? 48 dividido por 21, a gente está dividindo por 2,2857. Dá para colocar aqui? 2,2857. Ou seja, a gente pegou o 48 e dividiu por isso. Agora eu vou pegar, então, o 80 e dividir por esse valor. Tá? Então, esse cara aqui eu vou colocar para o denominador e vou multiplicar pelo 80. Então, fazendo a mesma coisa, dividindo o 80 por 2,2857, né? Em todos aqueles caras, a gente tem como resposta x igual a 35. 35. Certo? Bom, poderia resolver de outra maneira aqui, né? Multiplicar em x, enfim. Poderia... enfim, tem diversas formas, né, de fazer. O objetivo é isolar o x ou usar a ideia de frações equivalentes. Então, x igual a 35, o que isso significa? Que para fazer um poço mais profundo, de 200 metros, com menos funcionários, a gente vai demorar mais tempo, né? Antes demorar 21 dias, agora vai demorar 35 dias. 35 dias. Certo? Está resolvido.